verdadeiramente impressionado. Eu estava olhando, não está aqui, não está aqui. Eu fiquei impressionado, que era um aluno que tinha cursado apenas 6 meses e já tinha uma tarefa bem estruturada. Isso a gente não consegue só dando aula na pedra. A gente consegue sentando, encaixando o aluno em certas questões, obviamente em metodologia, em recorte temático, essa coisa toda. Mas eu posso dizer, e agora de público, né, nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, que eu fiquei impressionado com a apresentação. Foi um pouco longa demais para um momento, né? E falta de traquejo, obviamente, mas a pergunta, a seleção dos filmes, isso não é assim, a gente não tira do carta da manga, né? A gente não inventa coisas na universidade assim com tanta facilidade. De qualquer forma, eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez o professor Pedro que aceita o nosso convite e espero que a gente possa ter, e certamente teremos, esclarecimentos a respeito desse homem do século XXI, né? Então tá, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradecer ao Pedro, agradecer ao pessoal do TEF pelo convite. Estou muito contente de falar com vocês. Vários ex-alunos, pessoal que tem contato já há um tempo. Eu gosto de poder conversar de novo, de a gente poder se encontrar isso aqui. O tema, não sei se vocês sabem, na verdade foi proposto para mim. Salvo engano, foi um tema discutido pelo PET alguns anos atrás. E o falou que eu poderia ter liberdade com relação ao desenvolvimento. Trata-se de uma questão eminentemente espinhosa, bastante complexa, tá? E discutir se seria o caso da gente falar em crise de valores, tá? Ou em crise do homem, né? Em crise da humanidade, em que termos que a gente poderia discutir isso. Para abordar essa questão, eu vou fazer uma coisa bastante enviesada. Eu não vou tentar enfrentar isso diretamente, porque acabaria só arrumando problema, né? Não dá para a gente resolver, principalmente do ponto de vista da filosofia, ter a missão de tentar dar uma resposta definitiva para esse tipo de coisa. Trata-se de uma coisa que, obviamente, é questão de debate, é questão de discussão, é questão justamente de estudo, de pesquisa, de interesse para a gente, tá? De investigação. Então, seguindo um pouco os moldes tradicionais para a gente na filosofia, de abordagem desse tipo de coisa, eu vou começar um pouco analisando os termos do problema. Tá? Ou seja, começar pegando um pouquinho o que a gente se refere quando a gente fala de crise, embora, obviamente, possa ter um monte de gente que vai discordar, que considere que o conceito de crise pode ser entendido de diferentes maneiras. Tá? Mas, pelo menos, eu vou tentar circunscrever um núcleo básico, alguns elementos centrais, para a gente poder pensar o que é que a gente tem em vista quando a gente fala em crise. E, por outro lado, como é que a gente pode pensar essas duas opções? Então, se a gente for pensar a situação contemporânea, daria para a gente tratar em termos de crise de valores, por um lado, ou crise do ser humano, por outro. Bom, para pegar o primeiro ponto, se a gente for muito esquematicamente voltar para a origem da palavra crise, o termo crise em grego, ele tem um campo semântico um tantinho amplo, mas que dá mais ou menos para a gente entender por que certos significados aparecem ligados. Se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver que crise remete essencialmente a momento de decisão. Um momento de crise é um momento em que se coloca a necessidade de fazer uma escolha.
para isso que remete. Em função de remeter para a necessidade de se fazer uma escolha, né, a ideia de crise entre os gregos também estava ligada com a capacidade de fazer distinções, né, de diferenciar diferentes possibilidades, distinguir diferentes possibilidades, distinguir diferentes caminhos, distinguir diferentes opções. Então o termo também estava ligado a uma capacidade específica do ser humano, capacidade de fazer distinções. Quer dizer, se a gente tem que fazer escolhas, é porque a gente tem diferentes possibilidades. Não cabe a ideia de escolha, né, sem a ideia de possibilidade. Ligado a isso também a gente tem a ideia de avaliação. Se eu estou distinguindo, queira ou não, eu estou fazendo um juízo no sentido técnico do termo tem em filosofia, ou seja, eu estou fazendo a atribuição de um predicado a um sujeito, que é uma coisa que necessariamente eu tenho que fazer para qualificar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer tema. Tudo que eu vou refletir, tudo que eu vou discutir, tudo que eu vou avaliar, eu tenho que qualificar de alguma maneira. Isto é tal, isto não é tal. Eu tenho que fazer alguma avaliação. E se há um momento de crise, um momento que impõe a necessidade de tomar uma decisão, de se fazer escolhas, de se distinguir as possibilidades, de se tentar traçar caminhos, isso acontece porque um momento de crise é eminentemente um momento de impasse. A ideia de necessidade de se fazer escolha significa que eu estou numa situação que é uma situação, por algum motivo, é uma situação de impasse, ou seja, uma situação em que aparentemente eu tinha caminhos, um caminho ou vários, e por determinados motivos, esses caminhos parecem se fechar ou se problematizar. Existe uma dificuldade de saber, afinal de contas, o que é que eu devo fazer, como que eu devo proceder, como que eu devo seguir, se é possível seguir e assim por diante. Na medida, por fim, em que está se configurando uma situação de impasse, a gente pode também, sem forçar muito a nota, incluir também algo que faz parte desse campo semântico da palavra crise, que é a ideia de conflito. O conflito pode ser tanto individual como pode ser social. Significa que existem diferentes opções, diferentes possibilidades, diferentes opiniões. Existem diferentes grupos, se a gente pensar político ou socialmente, ou se a gente pensar no interior do indivíduo, existem diferentes tendências dentro desse indivíduo que não se conciliam. Então, seja em grupos, seja em tendências internas, existem forças em choque, cada uma procurando optar por uma certa escolha, fazer uma certa escolha, se direcionar para um certo caminho, ou para algo que pareça ser preferível. Bom, diante dessa noção de crise, como é que a gente pode entender as duas opções que são sugeridas pelo tema? A situação contemporânea, no fim das contas, ela seria uma crise de valores ou seria uma crise do ser humano? Nesse caso também a gente tem que fazer uma interpretação, não dá para dar de jeito nenhum uma resposta pronta. A primeira coisa a gente tem que se perguntar, impõe isso para a gente também, justamente quando a gente aborda do ponto de vista da prática da filosofia, o que é que a gente entende por cada uma dessas opções. Como é que eu posso entender quando eu falo em termos de crise do ser humano e crise de valores? E aí tem dois caminhos que são problemáticos. Tem dois caminhos que são bastante problemáticos. Espero que vocês entendam mal, não estou querendo de maneira nenhuma me queixar do tema. Qualquer confusão a respeito, mas é que toda a formulação geral a gente precisa tomar cuidado, sempre esclarecer inicialmente o que é que a gente entende por ela. Quando a gente fala em crise do homem, tem um risco, não vai configurar risco para todas as pessoas, vai ter gente que vai falar, não, exatamente isso, assim que eu entendo, é assim que a coisa funciona. Mas do meu ponto de vista, tem uma interpretação que configura um risco, que é se a gente assume uma perspectiva que a gente poderia chamar de existencial ou de naturalizante. A gente vai falar que o ser humano é um ser que
em função da própria maneira como ele está constituído, em função da própria natureza do ser humano, ele é inerentemente um ser em crise, um ser incapaz de fazer escolhas, um ser incapaz de resolver os impasses nos quais ele se envolve. Haveria alguns impasses fundamentais. Que na medida em que a gente está falando de uma experiência humana, são impasses que necessariamente vão ter que envolver valores. Coisas que a gente considera como desejáveis de serem realizadas. Mas se a gente considera que a crise é uma crise do ser humano, isso significaria, ou poderia, não necessariamente tem que significar isso, mas há alguma margem de possibilidade de a gente interpretar que o ser humano está preso a certos ideais que ele desejaria realizar, mas que, no fundo, ele não teria capacidade de realizar, não teria condições, não teria possibilidade. Inerentemente, o ser humano se vincularia a certas coisas que ele vê como boas, que ele vê como desejáveis, que ele vê como necessárias, mas ele não teria condição. São simples projeções, simples fantasias, simples delírios, às vezes até perigosos, que o ser humano tem, mas que não tem condição de realizar. E caso a gente tomasse esse tipo de caminho, que não é tão incomum as pessoas caírem nisso, caso a gente tomasse esse tipo de caminho, no limite a gente perde, acaba perdendo o sentido da ideia de momento de crise. Quer dizer, se é crônico do ser humano esse impasse, se o ser humano necessariamente está preso a certos ideais, a certos projetos que ele não tem condição alguma de realizar, perde um pouco o peso a noção de crise, porque a gente pensa por crise em um momento específico. Se eu chamar tudo de crise, nada é crise. Para ter algum sentido do conceito, ele tem que designar alguma coisa específica. Não pode designar tudo. E mais do que isso, se a gente considera que o ser humano inerentemente é incapaz de realizar ideais ou valores, que ele, pela própria constituição dele, ele não tem condição de agir de uma maneira que não fosse egoísta, interesseiro, assim por diante, a gente corre um risco muito forte de cair num ponto de vista assim e autoritário. Se o ser humano não é capaz de ação, não é capaz de escolha, de uma boa escolha pelo menos, caberia então submeter todo mundo ao domínio. Cabe exercer a força diretamente e para você impedir que as pessoas ajam mal. Que é uma ideia bastante arriscada, quem vai fazer isso? A gente vai ter que, para submeter ao exercício da autoridade de alguém, quem é que a gente vai escolher como autoridade legítima? E se a gente não é capaz de fazer boas escolhas, como é que se quer que a gente vai poder escolher isso? E quem pode se autodenominar como o capaz de fazer essas boas escolhas? Então, não é a única possibilidade de interpretação disso, espero que depois a gente possa discutir um pouco mais outras possibilidades de interpretação desse polo, mas esse polo apresenta um pouco esse risco. Se a gente naturalizar muito a ideia de crise como uma crise eminentemente do ser humano, ela pode levar a gente para alguns impasses. Por outro lado, se a gente falar em crise de valores, também pode ser problemático de uma maneira muito semelhante, dependendo da forma como a gente entender o que a gente tem em vista quando a gente fala em crise de valores. O que acontece é que muitas vezes, quando as pessoas falam nisso, tem dois pressupostos que são muito discutíveis, são muito problemáticos, ligados à ideia de crise de valores. O primeiro pressuposto, que é muito complicado, é a ideia de que a gente já disponha de valores claros e absolutos. O fato é que, na própria experiência que a gente encontra no contato com as pessoas, desacordo e discussão constante a respeito das coisas. Uma coisa muito estranha. Ao mesmo tempo, a gente parece partilhar de parâmetros. Mas parece que, subrepticiamente, escondido nas discussões, tem alguns critérios que a gente espera que sejam compartilhados. A gente exige um pouco do interlocutor. Quando a gente está discutindo com a pessoa, a gente espera que a pessoa esteja mais ou menos com as mesmas referências que a gente, que ela não vai poder violar alguns critérios que parecem. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca consegue deixar inteiramente claros esses critérios ou o que a gente entende por eles. Então, existe um espaço meio confuso, uma coisa um pouco indeterminada e contraditória mesmo, da gente, ao mesmo tempo, supor uma clareza
e não conseguir formular. A dificuldade envolvida nesse ponto. Mas, frequentemente, as pessoas ignoram essa dificuldade, agem como se ela já tivesse muito claro o que tem que ser feito. O que é o correto, o que todo mundo deve escolher, como é que todo mundo deve agir. E isso, incrivelmente, quando as opiniões são muito divergentes. A gente não encontra concordância generalizada a respeito. Então, esse é o primeiro pressuposto bastante problemático quando a gente vai discutir questões de valor. Afinal, de que valores que a gente está falando? Valores que a gente dispõe, como é que a gente lida com eles e principalmente com os desacordos usando deles. Em segundo lugar, e muito ligada a essa primeira ideia da gente ter valores absolutos, tem uma ideia que vai associada, mas que é muito incompatível, estranhamente as duas se conciliam, que é a ideia de que as pessoas, sabendo o que é o correto, possam não optar pelo que é correto. Uma certa relativização que vai embutida que é muito difícil, às vezes a gente dá conta como é que pode acontecer. Afinal, se tem valores absolutos, se esses valores são claramente melhores, se todo mundo é capaz de reconhecer isso, por que as pessoas não agem de acordo com eles? Ao mesmo tempo, você tem uma conciliação estranha entre um ponto de vista de um absolutismo moral, que se concilia com o avesso, que é um relativismo pleno. E no limite, uma certa postura cínica. Isso é muito, muito, muito característico da situação atual sobre certos aspectos. É muito constante a gente encontrar isso. No fundo, tem também uma ideia muito problemática, que é uma ideia de uma arbitrariedade na nossa relação com os valores. É como se ao mesmo tempo que tivesse valores corretos, a gente pudesse escolher absolutamente qualquer valor. E escolhesse livremente qualquer coisa. Também é muito difícil da gente explicar como é que isso funcionaria. De fato, isso parece muito convincente. As pessoas parecem ter, embora seja muito discutível como é que a gente pode fazer isso, mas uma certa racionalidade na maneira de proceder e de fazer as escolhas. Em vários caminhos ou aspectos a partir dos quais a gente pode analisar isso, mas a arbitrariedade pura e simples é muito difícil da gente poder sustentar. Para além disso, se a gente for pensar que a gente já dispõe de valores corretos, a gente ainda tem toda uma série de problemas conectados, que é a ideia de validação, que afinal que valida esses valores, que torna esses valores válidos. Porque aqui, a partir do que eu poderia esperar que todo mundo reconhecesse esses valores como valores universais ou valores efetivamente corretos. Em última instância, também desse lado, a gente corre o risco de perder, acaba perdendo o sentido da ideia de crise. Perder de vista o sentido da ideia de crise. Porque se os valores pudessem ser escolhidos arbitrariamente, se a gente pudesse escolher qualquer coisa, por um lado, ou se a gente já dispusesse de valores absolutamente corretos, nos dois casos não faz mais sentido a ideia de escolha também. Se eu posso escolher qualquer coisa no fundo é não escolher. A ideia de escolha pressupõe a ideia de critério. Não é possível você pensar em escolha sem você pensar em algum tipo de critério para a escolha. Então, a primeira coisa é a gente pensar até que ponto, por essa formulação, a gente pode um pouco pensar a situação contemporânea, pensar o quadro geral de impasses. Por outro lado, para não parecer que eu estou fazendo uma coisa que absolutamente eu não quero descartar completamente essa possibilidade de formulação do problema, essa formulação, sem dúvida, aponta para alguma coisa. Se essas opções não são, na verdade, essas opções de interpretação passíveis da gente acolher, na verdade, então, por que a situação não foi resolvida até hoje? Por que a gente ainda costuma recorrer à ideia de crise? Se não se trata da ausência de valores, ou da presença de valores errôneos, e não se trata de um problema inerente ao ser humano, por que a gente não chegou numa situação ideal ainda? Por que a gente ainda está falando, então, de fato, a persistência de uma série de problemas, a permanência de uma série de problemas,
leva a gente a ter que pensar, será que não se trata de alguma coisa mais pura? Não, será que se trata de alguma raiz mais profunda? Né? Como é que a gente pode explicar que a gente ainda esteja preso em alguns impasses? Então, como eu disse, para vocês eu não vou tentar dar uma resposta definitiva para essas coisas. Tá? Condições, no mínimo, a gente teria que revisar toda a história da filosofia, da cultura, né? Que é uma coisa completamente delirante que eu procuro fazer. O que eu vou fazer é um pouquinho trabalhar com um referencial teórico, né? Que constitui meu material de pesquisa mais direto. Também espero que vocês não pensem que, por conta disso, eu estou querendo fazer uma defesa absoluta desse material, desse referencial teórico. Tá? Pelo contrário, no final, eu quero levantar um pouquinho alguns limites, né? Não todos, mas alguns pontos específicos, que eu acho que são problemas para o referencial teórico que eu estudo. Né? Coisas que mudaram, que eles não têm contato, não podem pensar, e mesmo independente disso, de modo algum, pretenderia cair na bobagem de tentar sustentar que você tem alguma linha teórica que é ideal e que tem que ser a opção de todo mundo, que deu conta absolutamente de alguma coisa. O que eu vou tentar fazer um pouquinho é explicar como é que dentro da escola de Frankfurt, a crítica contemporânea é pensada. Isso eu vou apresentar um pouco para vocês como é que eu entendo isso, a interpretação, um pouco que eu trabalho a respeito. Que não é uma interpretação do seminário, eu vou começar apresentando inclusive uma outra, que é mais comumente aceita, né? É mais comumente defendida pelas pessoas, tem vários aspectos bastante convincentes, mas que eu acho muito problemática. A partir do quadro definido pelos frankfurtianos, espero fornecer um pouquinho um referencial para vocês para pensar essas coisas. Né? Eu acho que eles levantam algumas questões interessantes. E discutir um pouco o que é a situação depois deles. Tá? Não ficar só preso no que eu estou falando. Em especial, vou me deter mais no caso do Adorno. Não vou entrar muito nos... Embora tenha uma coisa geral que a gente chama de teoria crítica da escola de Frankfurt. O caso é que é muito repetido na bibliografia a respeito que a teoria crítica é extremamente diferenciada internamente. É um conjunto grande de autores, e eles não batem uns com os outros, e mesmo o mesmo autor passa por fases diferentes de pensamento. Então, eu vou generalizar algumas coisas, alguns pontos, mas minha referência mais central é o Adorno. Como é provável que nem todo mundo tenha tido contato com esses textos, com esses autores, então primeiro fazendo a apresentação geral a respeito da teoria crítica frankfurtiana, da escola de Frankfurt em particular. A expressão escola de Frankfurt, na verdade, não é uma coisa que eles tenham usado. A expressão escola de Frankfurt foi criada nos Estados Unidos. A forma mais geral que esses autores usavam para se referir a si próprios é a teoria crítica. É uma expressão mais usada especificamente por um deles, que é o Max Horkheimer. O Horkheimer tem alguns textos dele que foram publicados em coletâneas que trazem justamente esse título, teoria crítica. Há uma palestra dele muito famosa, muito importante, texto longo, se chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que ele procura justamente qualificar o procedimento dele em contraste com a teorização científica tradicional. Mas como é que o que a gente chama de Escola de Frankfurt, posteriormente foi chamada de Escola de Frankfurt, se constituiu? Na verdade, a Escola de Frankfurt é um grupo de intelectuais que todos fizeram parte de uma mesma instituição de pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa Social, ou Instituto para a Pesquisa Social, que foi fundado em Frankfurt em 1923. O Instituto existe até hoje e está em plena atividade na Alemanha. É preservado e tem outros membros que estão trabalhando atualmente ali. O Instituto ele foi montado em 1923 originalmente para reunir acadêmicos marxistas. O que é que acontece nesse período? As primeiras décadas do século XX, a gente tem uma situação interessante com relação ao marxismo, que é a seguinte: o marxismo já
começa a ser absorvido por alguns intelectuais acadêmicos, professores universitários, pessoas que estavam cursando a universidade. Mas ele não era visto como um elemento de estudo dentro da universidade. Né? Não se estudava, não se discutia, o marxismo não tinha sido desenvolvido dentro da universidade. Embora o Marx tenha seguido até seu doutorado, inicialmente planejando se tornar professor de filosofia, né? Com essa carreira que ele segue, todo um processo de perseguição aos jovens hegelianos nesse período, né? E junto com seus amigos da época, o Marx tem que se afastar da universidade. O desenvolvimento do marxismo vai se dar dentro do movimento operário, não dentro da universidade. A universidade alemã, muito conservadora, ela não tinha abertura para essas coisas. Se dedicava ao estudo nesse período e no máximo até o Kant. Em termos de filosofia, era até o Kant que interessava. Agora, a gente tem um grupo de pessoas de diferentes áreas, em sociologia, em economia, em filosofia, e mesmo em outras áreas de psicologia, discussão de teoria estética, que vão progressivamente assumindo um referencial marxista, se qualificando como marxistas. Mas eles não têm um espaço próprio de trabalho com essa temática dentro da universidade. Então, por um lado, o isolamento dentro da universidade, a dificuldade de desenvolver as próprias pesquisas dentro da universidade. Por outro, um problema que era colocado pela especialização de cada área de conhecimento. Quer dizer, do Marx em diante, a economia tinha desenvolvido toda uma série de coisas, a sociologia tinha desenvolvido toda uma série de coisas, a filosofia, assim por diante. Isso significava que era difícil você poder reassumir a posição dele. Ele trabalhava num conjunto de temas sozinho. Agora a gente estava no contexto, no início do século XX, de especialização muito mais intensa. Isso dificultava que uma pessoa pudesse abordar sozinha um campo temático muito grande, que era o que era suposto pelo marxismo. E ao mesmo tempo, por fim, a gente tem um terceiro fator que pesava, que era a complexidade da sociedade europeia na época. Essa sociedade está se tornando cada vez mais diferenciada, mais conflituosa, mais fragmentada, e, portanto, também mais difícil de se abarcar, mais difícil de ser diagnosticada, de ser compreendida. Então, qual vai ser a proposta do Instituto? A proposta do Instituto é reunir intelectuais de diferentes especialidades, que vão trabalhar juntos para tentar investigar a configuração social do período. Então, é uma raiz que a gente vai discutir mais adiante, alguns problemas novos que eles estavam se defrontando. Mas o caso é que eles dizem, não dá mais para a gente trabalhar sozinho por causa de todos esses fatores. A sociedade é diferente, o trabalho científico é diferente, e a gente se defronta com certas dificuldades. Então eles decidem montar uma instituição de pesquisas, e principalmente depois que o Horkheimer assume a direção do Instituto. Nos primeiros anos são outros diretores, a coisa mais neutra, mais anódina. Quando o Horkheimer assume a direção do Instituto, ele quer construir um projeto mais ambicioso. Ele diz, não, a gente vai fazer o seguinte, a nossa tarefa é diagnosticar a sociedade europeia hoje. A gente tem que entender, afinal, onde a gente está. O que é que está acontecendo hoje? Nenhum de nós consegue fazer isso sozinho. Cada um de nós tem certa perspectiva sobre o processo. Então a gente tinha dentro do Instituto, a gente tinha economistas, a gente tinha historiadores, a gente tinha psicólogos, filósofos principalmente e sociólogos. Basicamente era um conjunto. Mais adiante para áreas juristas também, profissionais de outras áreas. Aí o Horkheimer vai procurar uma coisa que ele chama de materialismo interdisciplinar. Materialismo porque trata-se de conseguir dar conta do que são as condições sociais existentes hoje. Afinal, como é que funciona essa sociedade? O que é a dinâmica dela? O que é a estrutura social, política e econômica com a qual a gente se defronta? O que está acontecendo hoje, especificamente, nesse quadro de meados dos anos 20, final dos anos 20, plena República de Weimar? Como é que estão funcionando as coisas? E para isso a gente vai fazer pesquisas que vão juntar essas diferentes especialidades. A expectativa é que a gente construa um quadro mais completo.
tá? Associando diferentes profissionais, associando diferentes áreas do conhecimento. A coisa vai prosseguir mais ou menos assim até 1933, 10 anos depois da fundação do Instituto, quando ocorre a chegada dos nazistas ao poder. No dia seguinte à nomeação do Hitler como chanceler, eles já fugiram, eles já estão fora, porque os membros do Instituto são todos judeus, né? Todos de famílias judaicas. Na verdade, eles vão dizer isso muito repetidamente mais adiante, eles não se viam como judeus, nenhum deles era praticante, são todas famílias assimiladas, eles se viam como alemães. Insistem muito nisso, para eles foi uma surpresa a possibilidade de serem perseguidos. Como Hannah Arendt também vai dizer, em parte, embora a relação dela com o judaísmo fosse diferente. Mas, essencialmente, eles se viam como alemães. E, por outro lado, bastando o fato de serem judeus, são todos marxistas. Então, não dá para esperar muito, eles já tinham as coisas prontas, a biblioteca do Instituto já tinha sido levada para a Suíça, depois para Paris e, finalmente, para os Estados Unidos, para Nova York. E eles, no dia seguinte, estão fora, os nazistas já no dia seguinte mesmo chegam e expropriam o prédio do Instituto. Se não me engano, é transferido para a juventude hitlerista. Mas é absorvido. Eles se transferem, então, para o exílio por um período na França, um período na Suíça, outro na França. O Adorno vai ficar 2 anos na Inglaterra, tentando se inserir no ambiente acadêmico lá. E, por fim, eles vão todos para os Estados Unidos, onde eles vão ficar até o final dos anos 40. Todo o período da guerra, e mesmo depois, na dúvida, se retorna, se tem a possibilidade de retornar ou não para a Alemanha. Acontece que, nesse período em que eles estão nos Estados Unidos, justamente, a teoria crítica vai passar por uma mudança. Uma série grande de fatores que vão influenciar nisso. Bom, de fato, o que acontece é que o Instituto é transferido para os Estados Unidos. Eles não vão tanto enquanto indivíduos, mas eles meio que recriam o Instituto em Nova York. Se não me engano, junto com a Universidade de Stanford. E passam a tentar trabalhar ali. E nesse período eles vão desenvolver toda uma série de pesquisas, vão prosseguir com as suas obras e tudo mais, mas nessa fase a teoria crítica vai passar por uma mudança muito grande. De tal modo que quando já muito velho, no começo dos anos 70, o Horkheimer vai fazer uma palestra até discutindo essa mudança. O que acontece é que a proposta original dele vai progressivamente ser abandonada, ou vai ser substancialmente alterada, essa ideia de materialismo interdisciplinar, e vai cada vez mais ganhar um desenvolvimento de uma ideia original do Adorno. Não é tão originalmente do Adorno, ela vem na verdade do Benjamin, e o Adorno retrabalha. A manifestação primordial dessa mudança é um dos livros principais, os principais produtos da Escola de Frankfurt, que é a Dialética do Esclarecimento. No Brasil, o livro está traduzido e publicado pela Zahar como Dialética do Esclarecimento. Tem uma dificuldade na tradução, porque o título original o termo que aparece é Dialética da Aufklärung, é um termo alemão, que é o mesmo que é utilizado para falar sobre o iluminismo, sobre a filosofia das luzes. Então, há uma discussão a respeito se a maneira melhor de traduzir o termo não seria a dialética do iluminismo, ao invés de dialética do esclarecimento. O tradutor tem lá uma série de justificativas, se der mais tarde a gente entra nisso. Em todo caso, o livro é visto como uma das obras centrais da Escola de Frankfurt, das principais obras, em especial da Adorno. E ela marca uma mudança muito forte em relação ao que era feito antes. O que é, afinal de contas, esse livro? Isso foi objeto de grandes debates ao longo de muito tempo. Também não vou ter a intenção de esgotar, nem de longe, está no livro. Mas pelo menos fazer algumas considerações gerais a respeito, porque a missão do livro era justamente um pouco fazer um diagnóstico. Um diagnóstico muito amplo, histórico de época. Originalmente, o livro é um projeto que o Horkheimer acalentava já há uma série de anos, que era um projeto de fazer um livro sobre lógica dialética. Por que o Horkheimer pretendia fazer isso? Se vocês pegarem um dos prefácios do Marx para o Capital, tem um momento que Marx se queixa da dialética que ele fala, que ele está usando a dialética, onde ele passa certas considerações a respeito. Uma das coisas que ele diz é que a dialética do Hegel está de ponta cabeça.
né, que ela está invertida. Ele tem que colocar a dialética sobre os próprios pés. Ou seja, a dialética idealista, né, ela não está bem formulada. E o Marx fala que queria fazer um livro de lógica dialética, queria expor, né, discutindo aquela obra dialética. Isso nunca foi feito. E depois isso vai dar uma discussão muito grande no ramo de marxismo, justamente dentro do qual o Frankfurtiano se encaixa, que é o chamado marxismo ocidental, que é um marxismo feito eminentemente por filósofos, não só por filósofos, mas essencialmente por filósofos, e que mantém relações problemáticas com a prática política. Né? Geralmente eles não eram engajados em partidos, a maior parte deles pelo menos, e que vão ter uma discussão fortemente teórica do que significa o marxismo. Tá? Então é muito comum entre os marxistas ocidentais a discussão filosófica a respeito da dialética. O Horkheimer dá exceção, ele fala, não, o Danilo escreveu um livro de lógica dialética. E durante muitos anos ele fala a respeito, faz uma série de planos, e ele oscila um pouco entre fazer uma obra reunindo todos os membros do Instituto e fazer uma obra dele com alguém especial, um ou dois membros do Instituto específicos que iam colaborar. De início, a ideia dele é trabalhar com Erich Fromm, que era o psicólogo do Instituto, que ele considerava uma pessoa muito próxima. Depois da ida para os Estados Unidos, eles acabam brigando, e o Erich Fromm se afasta do Instituto. E o Horkheimer acaba trabalhando só com a Adorno. Os dois juntos já tinham saído de Nova York, em Los Angeles, eles vão trabalhar entre o final dos anos 30, 39 mais ou menos, e 41, e vão fechar o livro. Na verdade, eles falam que o livro não está completo, eles anunciam uma segunda parte que eles não botaram. Discutem várias vezes, mas não levam isso adiante. O livro está dividido em 4 partes. A gente tem um estudo inicial, que se chama o conceito de esclarecimento, tá? Ou o conceito de iluminismo, dependendo da opção de tradução que a gente fizer. Esse conceito de iluminismo é acompanhado por 2 discursos, que são duas discussões laterais a respeito de temas trabalhados no texto principal. Um discurso que é uma análise que o Adorno faz sobre a Odisseia, e um discurso que é essencialmente do Horkheimer, que é uma discussão sobre as filosofias do Kant e do Nietzsche e o pensamento do Sartre. A relação entre os três como uma discussão sobre a moralidade. Desenvolve. Depois desse núcleo inicial, do conceito dos 2 discursos, a gente tem o texto famoso sobre a indústria cultural. Em seguida, os chamados elementos do antissemitismo, que eles vão analisar o porquê da centralidade do antissemitismo dentro do nazismo. Afinal, por quê? É uma coisa que choca muito eles. Por que o antissemitismo pode virar uma questão central? Não é só para eles, a gente discute isso extensamente nas origens do totalitarismo, né? Mas é um dos pontos principais. Então, por que isso daí pode virar uma questão tão grande? Então, eles escrevem esses elementos para refletir diversos aspectos envolvidos nisso. E, no final, é um conjunto de fragmentos. Eles falam, olha, tem partes que também são do Horkheimer, essencialmente, esses fragmentos. E aforismos têm elementos que a gente trabalhou, que não estão bem desenvolvidos, né? Mas que fazem parte do livro, a gente incluiu. O ponto que geralmente foi mais estudado, na verdade, foi o estudo inicial. Uma das dificuldades da obra é justamente fazer sentido, fechá-la como um todo. Porque as partes parecem muito diferentes umas das outras. Parece que não há uma integração total, é como se eles tivessem feito meio que uma colagem. E, de fato, se a gente ler um pouquinho o histórico disso, né, o desenvolvimento do livro, que está no livro do Wigerhaus, que a gente tem aqui na biblioteca, Escola de Frankfurt, Desenvolvimento Histórico, Significado Político, etc. O Wigerhaus fala, eles passaram por vários planos. O Adorno tinha proposto, uma certa altura, para o Horkheimer, inclusive, de colocar como centro do livro o problema do antissemitismo. Para colocar como eixo. Né? Isso é muito estranho. Por que uma discussão sobre a dialética vai ter como eixo o problema do antissemitismo? Não era engano dele. Coisas envolvidas aí. Mas, dadas essas dificuldades, afinal, como é que essas coisas se conciliam? Como é que a indústria cultural está ligada com o antissemitismo? Isso tudo está ligado com uma reflexão sobre a trajetória histórica do desenvolvimento da razão humana, a relação entre mídia e esclarecimento, a relação entre arte, religião e ciência, a importância da matematização do pensamento científico, e todo esse conjunto de temas. Então, houve
linha muito forte de se concentrar no estudo inicial do conceito sobre iluminismo. É engraçado porque muitas vezes as interpretações que foram feitas foram um pouco no sentido das opções que a gente estava discutindo no início, né? Se afinal o que eles estavam falando não era uma crise do ser humano, foi principalmente interpretada nesse sentido, tá? Ou às vezes, por conta do fenômeno do nazismo, um pouquinho, se não seria crise de valores, mas isso foi muito menos. Essencialmente, o ser humano tem problemas essenciais que estão contidos na razão. O que a gente tem nesse texto, efetivamente, em parte, a gente poderia discutir como uma crítica radical da racionalidade, uma crítica radical da razão, que eles desenvolvem, e que essa crítica ela é construída a partir de um reexame da trajetória histórica da humanidade. Então, não é um livro pouco ambicioso. Eles vão tentar fazer um exame, afinal, do que significa a razão, e, em conjunto, o que significa a trajetória histórica feita pela humanidade. Na interpretação mais geral, e na verdade tem muitos motivos para essa interpretação ser tão generalizadamente acolhida, né? Entre esses motivos a gente tem o fato de que um dos principais defensores ou formuladores dessa interpretação é um ex-assistente do Adorno, que é o Jürgen Habermas. O Habermas, depois da morte do Adorno, o Habermas é parte central do que a gente chama de segunda geração da Escola de Frankfurt. Hoje a gente está na terceira geração. Habermas trabalha com Adorno, dá aula junto com ele, jovem assistente do Adorno, e depois da morte do Adorno ele passa a desenvolver concepções, já tinha certas concepções próprias, não necessariamente coincidentes com as do Horkheimer e do Adorno, mas ele passa a desenvolver mais e mais uma outra linha, que é o que é hoje a gente tem como teoria crítica, não necessariamente, eu particularmente não gosto muito. Faz parte do meu de preferência. Tem muita coisa interessante, mas eu acho que tem muitos elementos muito problemáticos. E para desenvolver essa posição própria dele, as concepções próprias, o Habermas vai fazer uma forte crítica dos seus mestres. Ele vai fazer um exame crítico em várias obras dele. Ele volta à teoria crítica original, tal como aparece no Horkheimer e no Adorno, e vai fazer uma discussão crítica dessa teoria crítica original. Vai tentar problematizá-la porque o Habermas não considera que a teoria crítica, tal como tinha sido formulada principalmente pelo Adorno, seja o caminho aceitável para a gente hoje. Pelo contrário, ele acha que é um dos mais problemáticos. Por isso, ele examina e deixa bem claras as diferenças dele com relação às concepções dos seus mestres. Na interpretação do Habermas, como é que o Habermas entende, principalmente o que está na dialética do esclarecimento? É essa obra que ele volta sempre a discutir. Como é que o Habermas entende a formulação da dialética do esclarecimento? O que o Habermas vai sustentar é que o Adorno e o Horkheimer, no finzinho dos anos 30, começo dos anos 40, a primeira edição do livro é de 1942, que é uma edição feita em alemão nos Estados Unidos, só circula mimeografada entre os membros do Instituto e pessoas próximas. Só vai ser publicado no mesmo livro do editor em 1947. E depois de 1947 fica 20 anos sem publicação. Eles só vão aceitar, o Horkheimer na verdade não queria mais que o livro fosse editado, ele só aceita em 69 que o livro seja publicado de novo. E isso porque o livro tinha tido um impacto muito grande. Ao mesmo tempo era por isso também que eu não queria. Tinha tido um impacto muito grande no movimento estudantil dos anos 60. 68 era uma obra que circulava muito entre os estudantes. E aí muita gente pedia para que o livro fosse reeditado. Então, quando eles estão escrevendo o livro, para o Habermas, o que acontece é que eles estão vendo os problemas, os impasses justamente sociais e políticos do período como tendo na sua raiz uma questão que é essencialmente epistemológica. Um problema epistemológico de base. Não está muito longe de várias discussões que a gente ainda tem hoje. A gente ainda segue por esse caminho. O problema essencial seria o papel central ocupado pela razão, especialmente aquilo que ele chama de razão subjetiva, que é a razão individual,
E a forma de pensamento que está ligada a ela, que é o pensamento essencialmente abstrato, no sentido pejorativo de abstração, é que o termo abstração ganha pelo menos desde o Hegel, se não desde antes. O que acontece é o seguinte: o pensamento tem necessariamente que trabalhar com generalizações. Para o pensamento poder progredir, ele tem que formular conceitos, ele tem que formular ideias, ele tem que formular concepções a respeito das coisas. Essas concepções, elas são baseadas na formulação de generalidades a partir da experiência de indivíduos. Existem, às vezes, outros caminhos para pensar isso, para incidental, mas vamos deixar isso de lado, pensando na relação direta com o objeto. O que acontece é que o pensamento tem que proceder fazendo uso de conceitos, e esse recurso aos conceitos seria uma coisa extremamente problemática para o Horkheimer e para o Adorno. Problemática por quê? Porque parece perfeitamente inocente. A gente faz isso o tempo inteiro, a gente considera necessário, porque vai considerar problemático. O caráter problemático da abstração do pensamento tem dois fatores essenciais. Por um lado, ela implicaria na perda do objeto. E o objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um tema que eu estou estudando, pode ser qualquer coisa que me atrai atenção, pode ser convivência com as pessoas. Tendo contato com outra pessoa, um objeto para outro. Objeto de reflexão, objeto de conhecimento. Então, por um lado, há a perda de experiência do objeto, porque o objeto nunca é inteiramente correspondente ao conceito. O conceito necessariamente tem que apagar as particularidades, as singularidades do objeto. Então, ele se respeita o objeto. Ele trata as coisas em termos gerais, em termos abstratos. E, por outro lado, o pensamento não consegue escapar de um exercício crescente de violência e dominação. É da própria interioridade do pensamento, é da própria interioridade da razão, é sentido imanente do pensar, de raciocinar, dominar e exercer violência. Isso aconteceria porque, segundo a leitura do Habermas, a raiz do pensamento, para o Horkheimer e para o Adorno, está na necessidade de sobrevivência. O ser humano aprende a pensar, desenvolve a razão, desenvolve a racionalidade, o pensamento, a partir da necessidade de sobreviver. É uma estratégia adaptativa, uma estratégia de autopreservação. A necessidade de autopreservação é a última razão, o motivo básico para toda a trajetória seguida pela humanidade. Para que a autopreservação possa ser garantida de forma absoluta, sem que a gente corra muitos riscos, progressivamente ela vai exigindo que qualquer autonomia possível da parte dos objetos seja antecipadamente neutralizada. Nada pode ter alguma liberdade diante de mim. Se eu dependo de alguma coisa, eu tenho que poder absorver aquela coisa, controlar ela totalmente, de maneira que eu não corra riscos em relação a ela, que eu não fique sob o risco de perder essa coisa. Eu tenho que poder dominá-la, tenho que poder neutralizar qualquer possibilidade de autonomia por parte dos objetos. E esses objetos podem ser tanto elementos naturais dos quais eu dependo para sobreviver, por um lado, quanto outros seres humanos. Eu posso depender do trabalho de outras pessoas, eu posso usar o trabalho de outras pessoas para obter as coisas que eu preciso. Para eu garantir que eu não vou ficar sem isso, quanto mais domínio eu tiver, mais garantido eu estou. Então, na medida que o pensamento vai procedendo por abstrações, ou seja, ele vai generalizando, agrupando, identificando indivíduos diferentes, anulando e ignorando as diferenças entre os indivíduos, na medida que ele age sempre orientado pela finalidade de autopreservação, a razão vai progressivamente não sendo uma capacidade de relação com a natureza, relação no sentido que a gente chama de alteridade, e a natureza ou as outras pessoas em volta aparecem como outros diante de mim, com os quais eu tenho que me relacionar. Cada vez menos vai aparecendo assim. E mais, a razão vai se configurando como uma capacidade de construção de dominação e de exercício de violência. Ela vai se desenvolvendo como capacidade de domínio e manipulação. A gente vai desenvolvendo recursos, produzindo, criando recursos que me permitem mais e mais manipular as pessoas
e manipular a natureza à minha volta. E essa manipulação crescente é uma perda de contato, é uma perda de relação. Eu me relaciono com aquilo que o senhor põe. Aquilo que o senhor põe que resiste, que se coloca diante de mim, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que aprender. Uma coisa que Deleuze diz, a experiência problemática é aquela que me leva a pensar. Se eu consigo eliminar os problemas, se eu consigo dominar, se eu consigo submeter, eu não tenho mais relação, eu não experimento mais a coisa. Então, o diagnóstico dele seria mais ou menos o seguinte: o pensamento procede por conceitos. Os conceitos são generalizações, neutralizações, processos de absorção. Essa absorção já é, desde o seu início, um processo de domínio. O desenvolvimento técnico da civilização é um desdobramento disso. Onde é que a gente vê esse fecho disso? Na organização industrial da eliminação dos seres humanos nos campos de concentração. A coisa toda tecnicamente planejada, rigorosamente racional. O Eichmann está lá sentado, vendo quantas pessoas cabem em cada trem. Entende? Que horário que tem que sair, para onde que vai levar, qual que é a capacidade de assassinato de cada núcleo de extermínio. Entende? Então, eu não estou mais pensando no sentido. Essa é a ideia. O Horkheimer vai insistir muito no caráter instrumental da razão. O caráter instrumental significa o seguinte: eu não penso sobre a finalidade que eu estou buscando, eu penso só como é que eu faço. Se eu não penso, a finalidade da dominação se impõe pelas minhas costas. Eu não percebo, mas eu estou contribuindo para isso o tempo inteiro. E na finalidade da dominação, eu estou contribuindo para a eliminação racista das pessoas. No limite, a minha própria. Diante disso, a única coisa que escaparia para a razão é o fato de que a razão é capaz, ao mesmo tempo, de reconhecer esse problema dela. Ao fazer esse diagnóstico, o que a Horkheimer está fazendo? Eles estão usando a racionalidade. Estão pensando racionalmente. Mas o máximo que a razão conseguiria, na leitura do Habermas, é isso. Ela consegue mostrar como ela é problemática. Esse é o máximo de realização da razão, fazer a própria autocrítica. Então, o desfecho desse trajeto do Habermas é o que ele chama de contradição performativa. Isso a gente encontra sempre quando vai ler as discussões da segunda geração a respeito da teoria crítica da primeira geração. O Habermas diz: o Adorno cai numa postura de contradição performativa. O que é que ele faz? Ele mostra que a razão não é só dominação, mas ela não é só dominação no momento em que ela se autocritica. Ele se contradiz, porque ele exerce a razão, e exercer a razão é dominar. Mas ele volta a razão contra si próprio. Então ele se contradiz. Mas ao se contradizer, ele está encenando essa contradição e mostrando a única coisa que a razão pode fazer contra a própria dominação. E no limite, essa atitude é impotente, e paralisante. Então, a gente só pode fazer o reconhecimento disso e acabou. Então, esse é um resultado muito magro, é um resultado muito pífio, é um resultado, na verdade, terrível. A partir daí, a gente tem a lista infinita de acusações de pessimismo contra os frankfurtianos. São inevitavelmente pessimistas, a razão é inerentemente dominadora, autoritária, não há escolha, a humanidade caminha para um autoritarismo, porque não há outra opção, não há caminho, não há caminho que escape disso. No fundo, a gente tem, então, uma das possibilidades que eu tinha criticado no começo, que é a sustentação de que o ser humano está inevitavelmente dividido com uma polarização que não pode resolver. De um lado, tem o desejo de justiça, o desejo de criação de uma sociedade verdadeiramente humana, de obter correção, verdade, etc. e tal, e por outro, uma luta inevitável por poder, a construção interminável de uma dominação brutal, que o ponto final para eles era justamente a manifestação do fascismo. O que acontece é que é o caso da gente perguntar até que ponto dá para a gente aceitar mesmo essa interpretação do Habermas. É isso mesmo que está acontecendo nos textos dos frankfurtianos. Afinal, quando eles fazem esse diagnóstico da crise, para eles é uma crise. O que é que eles estão pensando? Um dos pontos principais que a gente tem que levar em conta aqui é o fato de que no distanciamento entre o procedimento do Habermas e o procedimento da Adorno e do Horkheimer, a gente tem um deslocamento que vai da dialética
de uma forma não dialética de pensar. Então, alguns autores, o Paulo Arantes principalmente, apontou mais de uma vez, que quando o Habermas vai comentar o Adorno, frequentemente ele traduz o que o Adorno falou. Não é exatamente o que o Adorno disse. O que o Adorno falou em termos de contradições e processos dinâmicos, o Habermas vai traduzir para diferenciações, distinções, paradoxos, processos fixos. Não tem mais nem processo, na verdade, é uma configuração. Então não tem contradição, não tem possibilidade de desenvolvimento dinâmico das questões. Você teria polaridades fixas. Razão, dominação e assim por diante. Resistência. Então o que acontece é que o Habermas frequentemente ele traça um quadro que utiliza os mesmos termos do Adorno e do Horkheimer. A palavra, preservação, razão instrumental, etc. e tal, dominação, mas não é o mesmo quadro que está. Parece ser a mesma coisa, mas o funcionamento é totalmente diferente. Então, para a gente entender como que exatamente não bate com o que o Habermas fala, a gente tem que voltar um pouquinho para o livro e tentar entender melhor qual que é o funcionamento dele. Para isso, a gente tem que tentar traçar um pouquinho melhor qual que é o quadro em que eles se confrontavam. Para isso, a gente tem que localizar, em termos históricos, a situação do livro. Qual que era o contexto do quadro geral europeu, a partir do qual eles vão sentir a necessidade de produzir essa obra? Para a gente entender isso, a gente tem que recorrer a uma categoria central desse quadro, que é uma categoria eminentemente moderna, que é a categoria de progresso. Entender o problema que está enfrentando, a gente tem que entender isso numa categoria, que é a categoria de progresso, que é uma que eles vão problematizar bastante. Para a gente simplificar muito essa discussão, a gente pode dizer que essa categoria ela vai se distinguindo progressivamente entre o final do século XV e o final do século XVIII. Logo mais ou menos de 300 anos, aqui recorrendo à formulação a respeito feita pelo Koselleck, que ao longo desse processo Koselleck vai dizer que vai se constituindo a polarização entre o que ele chama de espaço de experiência, por um lado, e horizonte de expectativa, por outro. A gente tem, a partir daí, a ideia de uma diferença essencial, então, entre a experiência vivida, o que foi a trajetória feita até aqui, por assim dizer, e a perspectiva de um futuro diferente. Então, o espaço da experiência em que a gente está, ou que a gente vive até agora, e a gente tem um horizonte que aponta para uma coisa distinta disso. E que por isso mesmo é uma coisa desconhecida. Há um futuro outro. Há um outro momento. A gente tem, então, no centro disso, a ideia de uma razão como uma capacidade humana essencial, por meio da qual o ser humano é capaz de superar as trevas do iluminismo, as trevas da ignorância e da superstição, aprender e se desenvolver e, com isso, criar, enfim, uma sociedade verdadeiramente livre e humana, uma sociedade efetivamente racional. O núcleo disso, claramente, está no projeto iluminista. O despejo desse processo está na noção de progresso, como ela vai ser elaborada pelos iluministas. Os iluministas vão conceber exatamente assim. O que é a razão? A razão é a capacidade central dos seres humanos. Pela razão eu aprendo, pela razão eu analiso, pela razão eu faço a crítica da superstição, faço a crítica do obscurantismo, eu me livro de noções errôneas, eu progrido. Ao progredir, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma sociedade que é uma sociedade adequada ao ser humano. Uma sociedade efetivamente humana. Aquilo que não teria existido até então. A primeira figura desse projeto vai ser justamente a sociedade burguesa, a sociedade liberal burguesa, tal que vai ser constituída a partir da Revolução Francesa. A ideia é, a gente alcançou o que é a existência natural para os seres humanos, uma existência livre, igual, com uma estrutura institucional que garante essa liberdade, garante essa igualdade para as pessoas, garante a existência justa. O que acontece é que, com o tempo, as pessoas percebem que uma série de problemas subsistem nessa sociedade, longe de
ser a realização da liberdade, a realização da igualdade numa vida verdadeiramente humana, uma série de misérias, conflitos e problemas intensos persistem dentro da sociedade burguesa. Então, a partir disso, a gente vai ter o surgimento de novas lutas, tá? E justamente o despontar do que a gente chama de filosofia contemporânea. O que é a filosofia contemporânea? A filosofia contemporânea vai nascer a partir do momento em que se sente a necessidade de fazer a crítica do projeto iluminista burguês original. Tá? No Nietzsche e no Marx é justamente essa a ideia. A gente teve um projeto, esse projeto foi em certo sentido realizado, e esse projeto não é o que ele prometeu. O nascimento da filosofia contemporânea se dá através dessa consciência. Há problemas intensos aqui, a gente se enganou a respeito do que é a razão, a gente se enganou a respeito do que é a liberdade, a gente se enganou a respeito do que é o ser humano, a gente tem que revisar essas coisas. No caso específico do Marx, mais precisamente nesse pequeno livrinho, que é os Grundrisse, de várias coisas que tem aqui dentro, a gente tem uma concepção específica a respeito do que é progresso. Certo? A formulação que o Marx vai colocar aqui. E do que é a trajetória histórica da humanidade. Como é que o Marx vai pensar essa trajetória histórica especificamente nos Grundrisse, que é diferente de outros momentos do Marx. A trajetória vai ter uma situação inicial, ponto de partida inicial, que é caracterizada por uma série de limitações que a natureza impõe para a humanidade. Não existe uma situação originária de existência da humanidade, que é uma humanidade que está presa dentro de um quadro definido pela natureza. A natureza coloca certos limites. Isso significa que as possibilidades de sobrevivência, de continuidade da humanidade, estão cerceadas pelas condições específicas que a natureza coloca. Isso significa que eu não posso produzir alimentos, por exemplo, a hora que eu quiser, do que eu quiser. Em certas fases, certos lugares, certos limites muito claramente colocados onde eu posso fazer isso. Fora disso, eu não tenho como enfrentar. A natureza não permite. Ao mesmo tempo, essas condições são marcadas pelo caráter cíclico da natureza. Dentro dos processos naturais e através desses processos, a humanidade vai poder se organizar e procurar subsistir, procurar sobreviver. E o caso cíclico mais marcado por ser enfrentado é justamente o caso da sequência das estações do ano. Não posso plantar em qualquer momento, porque no inverno não há condições. É um momento que a gente vai passar necessariamente fome em grande medida. Bom, dentro dessa situação, a gente tem uma outra questão que é uma diferença da humanidade com relação a esse contexto. O que acontece é que a humanidade não é algo natural como os outros seres. Todos os outros seres estão marcados por esse caráter cíclico da natureza. A humanidade se caracteriza pela ruptura dos ciclos. O desenvolvimento da técnica é um desenvolvimento pelo qual o ser humano dobra os limites da natureza, atravessa esses limites, vence a circularidade. Eu não preciso mais depender do momento propício, eu crio. No momento propício eu rompo com o ciclo natural. Eu crio as minhas próprias condições. Eu não dependo inteiramente. Isso de início a gente pode, se a gente quiser recorrer aos termos aristotélicos, colocar como potencialidade, uma potencialidade humana, tá bom? Mas justamente, historicamente, ela vai ter que se desenvolver. Os seres humanos vão desenvolvendo recursos técnicos que vão permitindo romper com ciclos naturais. Conforme esse progresso vai acontecendo, a gente vai ter a constituição de uma emancipação humana diante da natureza. A humanidade busca se emancipar diante dos limites naturais. As condições de sobrevivência adequadas são condições nas quais eu não devo depender tanto dos limites, dos cerceamentos que a natureza me coloca. Eu devo poder ir além. Eu devo poder criar a minha liberdade. Justamente pela minha capacidade funcional e assim por diante, o desenvolvimento da técnica. Esse período todo, inicial, em que apesar do desenvolvimento técnico, por causa da caráter ainda incipiente desse desenvolvimento, a humanidade ainda está dentro da natureza, é o que Marx vai chamar de pré-capitalismo. Há uma série de formas de produção, organizações sociais diferentes, escravismo, feudalismo, etc. e tal, mas todos englobam, Marx distingue, ele contrapõe a uma coisa só, que chama de capitalismo. A gente tem então uma fase grande, diferenciada internamente, em diferentes momentos,
que é o pré-capitalismo, e uma fase seguinte, que é o capitalismo. O capitalismo vai começar a se configurar justamente quando a humanidade começa a alcançar condições adequadas para se emancipar da natureza. E vai chegar ao máximo no processo de industrialização. A industrialização, efetivamente, seria o primeiro momento histórico para o Marx em que a gente tem condições de atender às necessidades de todo mundo. Só que aparece um outro problema. No pré-capitalismo, a gente tem possibilidades técnicas limitadas. Eu posso produzir quanto eu quiser e quando eu quiser. Eu vou construindo as condições para isso, mas não posso sempre. Então, eu sofro limitações fortes. E o quanto eu posso produzir é muito pouco. Mas o objetivo da produção é satisfazer as pessoas. Para que se produz? Porque as pessoas têm necessidades. E eu devo atender as necessidades. Se eu pensar isso nos termos do Aristóteles, a gente nem precisa sair da antiguidade. Se eu pensar isso nos termos do Aristóteles, o que Aristóteles vai dizer é que eu estou garantindo as condições de desenvolvimento do ser humano. O que é um ser desenvolvido? É um ser que atinge o máximo das suas potencialidades. Em termos biológicos, para o ser humano, isso é feito se a gente conhecer e atender as necessidades. É que as necessidades humanas não são simplesmente biológicas. Elas são também espirituais, culturais, de convivência, políticas, assim por diante, éticas, políticas e tudo mais. Mas se eu conseguir atender as necessidades, eu estou dando pelo menos condições fundamentais de desenvolvimento biológico. O ser humano alcançar o que ele pode ser. E é esse o objetivo da produção do pré-capitalismo, por mais. A produção pré-capitalista é voltada para o atendimento de necessidades humanas. Só que esse atendimento só pode ser feito de maneira limitada. Quando a gente passa para o capitalismo, o desenvolvimento técnico abriu o quê? A possibilidade de você produzir de maneira ilimitada. A gente tem que pensar que no século XIX ainda não aparece o problema ecológico. A indústria produz ilimitadamente, tem a condição de atender todo mundo. Mas o objetivo não é mais satisfazer as pessoas. O objetivo agora é produzir capital. Você produz para aumentar o valor. O objetivo da produção é aumentar o capital, não é mais atender as pessoas. Você usa as necessidades das pessoas, essa é a concepção do Marx. As necessidades das pessoas não são mais a finalidade, elas são um meio. Deixa de ser o fim e passa a ser o meio. Antes era a finalidade atender algumas pessoas. A elite ateniense ou romana. Agora, você usa as necessidades de todos como instrumento para atender a finalidade do próprio processo. A finalidade do processo é o próprio processo, não é as pessoas. A finalidade do processo é produzir lucro, é produzir capital. Então, no capitalismo a gente teria, enfim, configuradas as possibilidades de emancipação humana. Mas o fato de que se mantenha a desigualdade de classe, a exploração do trabalho e o fato de que o capital é um processo autônomo, que Marx até designa como sujeito automático, o capital funciona de per si, ele direciona as pessoas, não são as escolhas das pessoas que realizam o capital que faz as escolhas pelas pessoas. Essas duas coisas, essencialmente, não são a par das perspectivas de emancipação humana, mas não de forma absoluta, como a gente sabe, do ponto de vista do Marx. Na verdade, por conta de dois fatores opostos, por um lado, a luta política, o fato de que as pessoas podem lutar politicamente por alterações, por outro, as contradições do próprio capital, que conduzem recorrentemente a crises de forma cada vez mais intensa e a impasses na continuidade do próprio capital, a gente tem a perspectiva de mudanças, tudo do ponto de vista do Marx. No núcleo essencial desse segundo polo das contradições do capital, há um processo que é uma das encarnações essenciais da ideia de progresso do Marx, que é o processo de contradição entre forças produtivas e relações de produção. A gente pode dizer que é uma das figuras que a razão assume dentro da interpretação do Marx. Quer dizer, existe uma contradição crescente entre os recursos técnicos que a gente vai desenvolver nas forças produtivas e o arranjo social que está constituindo as relações de produção. Chega um certo ponto onde as relações de produção não conseguem mais abarcar as forças produtivas e isso empurra uma explosão do arranjo social vigente, empurra para uma mudança. A expectativa do Marx é que luta política, contradições do capital, essencialmente contradição entre forças produtivas e relações de produção, levam para uma mudança, podem levar para uma mudança.
achar que existem perspectivas de transformação. Se a gente pegar outros autores, a gente vai ter diferentes pontos de vista, com diferentes referenciais, diferentes concepções, várias pessoas fazendo análises críticas da sociedade burguesa. Isso significava o seguinte: um monte de gente está reconhecendo que há problemas nessa situação e está na expectativa de que possa haver mudança. Se a gente reconhece os problemas, a gente pode esperar fazer alguma coisa a respeito. Quando a gente chega entre o final do século XX, XIX, começo do XX, de maneira geral, a gente pode dizer que existe uma expectativa muito grande na Europa. A expectativa é a seguinte: a cultura burguesa envelheceu. A cultura burguesa está envelhecida. Aparece de diferentes maneiras em diferentes autores. Uma das manifestações vai ser, inclusive, nos movimentos de vanguarda artística nesse período. A vanguarda artística está em choque com a cultura burguesa. Os caras falam isso repetidamente. Tá? E há a expectativa de que vai haver transformação. O que vai ser essa transformação? Exatamente a gente não sabe, mas vai haver transformação. A gente espera isso, precisa haver, porque as coisas estão envelhecidas, está claramente decadente, não pode continuar do jeito que está. A expectativa em geral era boa, só que o que vai acontecer? Ao invés das coisas caminharem de uma maneira suave, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, já é uma perspectiva muito complicada. Quando termina a Primeira Guerra, ainda acende de novo a esperança, especificamente se a gente se remeter à República de Weimar, sempre pensando no horizonte dos frankfurtianos. Eles atingem justamente a maturidade intelectual, começam a trabalhar como professores durante a República de Weimar. O Adorno nasce em 1903. Durante a República de Weimar, a expectativa é essa: pela primeira vez o Partido Social Democrata, que é o Partido Marxista, está no poder. O governo imperial renunciou, foi e falou: vocês que vão governar agora, a gente não tem mais condição. Tá? E aí se constitui a República de Weimar. A proposta é: a gente vai criar uma sociedade diferente, a gente vai ter leis que vão promover a justiça social, a gente vai conjuntamente organizar a política econômica do país, vai ter câmaras para discussão entre trabalhadores, empresários e representantes do governo. Vai ser um outro funcionamento para a sociedade, uma outra experiência para as pessoas. Olha, o que acontece? Isso nunca é implantado inteiramente. O Partido Social Democrata se entrega a uma política econômica ortodoxa, liberal. Ele investe pesadamente no desenvolvimento e reforço das indústrias, das principais indústrias e empresas alemãs. Eles precisavam salvar a economia alemã, que estava num impasse desgraçado também. E para isso eles tinham que lutar com todas as forças para ajudar essas empresas a se reforçarem, a se desenvolverem, a se imporem. As empresas não queriam isso, governador. De maneira alguma, elas combatem esse governo, mas elas vão se fortalecendo. Longe, então, da coisa caminhar para essa direção de esperanças e expectativas, o desfecho, como a gente sabe, vai ser o nazismo. Então, ao invés da coisa caminhar para o lado que Marx tinha pensado, ou para o lado que os outros teóricos, movimentos de vanguarda, tudo tinham esperado que a coisa fosse caminhar, caminhou-se para a plena barbárie, uma barbárie nova, para a plena catástrofe. A questão é: como é que com a gente, até anteontem, pareceu que a gente estava indo numa direção. Como é que a gente, seguindo retinho naquela direção, a gente foi parar num lugar que não tem nada a ver com aquilo, que é mais do que o avesso daquilo? Porque não é nem um retorno para trás, é a criação de uma monstruosidade nova, que não existia. Essa vai ser justamente a pergunta central da dialética do esclarecimento. Está lá na introdução, eles fazem 69 para a nova edição, eles dizem isso, que a gente tinha proposto, não, é de 42 já. Eles falam que a gente tinha proposto aqui é nada mais nada menos do que explicar por que a humanidade, ao invés de entrar no estado verdadeiramente humano, está entrando num novo tipo de barbárie. A pergunta que eles estão fazendo é essencialmente essa. O que eles fazem? Eles vão retomar, em outros termos, o quadro do Marx. Eles dizem: alguma coisa escapou. Só que são problemas novos que ninguém poderia ter previsto, porque é um quadro novo que a gente está se defrontando. O nazismo não é uma repetição, o fascismo, o stalinismo não são repetições das ditaduras anteriores. Isso aqui não é uma reedição. Isso aqui é uma coisa diferente, porque é uma coisa você ter a barbárie antes de você ter a civilização, outra coisa é pessoas civilizadas produzirem a barbárie. Isso é mais problemático, porque a civilidade deveria impedir. A civilidade deveria ser o oposto. Como é que dentro da civilização pode se criar ativamente a barbárie? Como é que os recursos técnicos, a racionalidade, o aprendizado, o sistema escolar, as universidades puderam se compatibilizar com isso? Pessoas que fizeram seus cursos e tudo mais, irem administrar campos de concentração.
Como foi que isso podia acontecer? Então eles dizem que tem um problema mais fundo com o qual Marx está contato. Não basta a contradição de forças produtivas e relações de produção. Tá? Existe uma outra coisa aí. Tem uma tendência na razão, mas eles não são essencialistas. Isso significa o seguinte. Adorno insiste em vários momentos. A razão é um processo histórico. Não existe razão pura, separada das coisas. Eu chamo de razão, tendencialmente sim. Mas sempre que eu chamo de razão, são configurações específicas da razão. O que eu chamo de razão é como a racionalidade funciona historicamente. Eu percebo alguma coisa que vai além disso nela. Mas não está posto. Não é uma coisa que tenha se realizado. É um tipo de tensão com relação às coisas. É um mal-estar, a análise crítica que eu faço das coisas configura essa outra razão. Mas realizada ela não está, ela aparece só como crítica. Isso é um movimento essencial dentro da filosofia desde o final do século XVIII. Já. Desde o Kant, há certos impasses de autorização que os autores vão se defrontando e vão levando a filosofia para o sentido mais crítico. Mas deixando isso de lado, o que acontece? Para eles há um problema no interior da própria racionalidade. A razão não é tão eminentemente crítica quanto a gente pensava. Ela é crítica, mas ela tem uma tendência autoritária interna. Se a gente não entender isso, a gente não lida. Isso está dito no prefácio da Dialética do Esclarecimento. Eles dizem que a gente precisa refletir isso para recuperar o caráter superador da razão. Então, de modo algum, trata-se de abandonar o processo e ficar em contradição performativa. Eu só posso ficar apontando pateticamente como que eu faço, como que eu sou dominador. Não se trata disso. Trata-se justamente de tentar enfrentar a situação. Agora, não é um problema eminentemente epistemológico, que o Habermas formula. Trata-se de uma questão prática, uma questão eminentemente real, política. Porque o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: o traçado não só não foi na direção que o Marx pensava, como despontou dentro dele um problema diferente. O que o Marx esperava? Entre outras coisas, a contradição entre as forças produtivas e relações de produção vai levar a esse desfecho. A gente tem forças produtivas que permitem atender um monte de gente e relações de produção que cerceiam esse atendimento. Crescentemente, isso não vai ser sustentável. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte: houve desenvolvimento técnico? Houve. Abriu-se a possibilidade de outro caminho? Abriu-se. Por que isso não aconteceu? Por causa do seguinte: esse desenvolvimento se deu dentro de uma situação de desigualdade. Isso é um elemento importante, porque dentro de uma situação de desigualdade, desenvolvimento dos recursos técnicos, do conhecimento e tudo mais, cai no seguinte problema: nem todo mundo está nas mesmas condições de instrumentalizar os recursos. Embora os conhecimentos possam ser disseminados de maneira mais generalizada, se possam oferecer para um monte de pessoas através das escolas, das universidades, etc. e tal, você depende de certos recursos, ou de estar em certos espaços de poder para poder estar em condições efetivas de usar o conhecimento. Dizer para que ele vai ser usado. Então não é porque você tem o conhecimento que ele vai necessariamente para o lado que você esperaria. Ele vai ser instrumentalizado porque quem tem condições de instrumentalizar. A instrumentalização que vai ser feita do conhecimento é para impedir a mudança. É para reforçar as condições. Então é isso que vai ser o cerne da dialética da razão para eles. Da dialética de esclarecimento. Existe uma coisa que ninguém tinha prestado atenção. Dentro dessa situação, a razão pode ser usada para objetivos que são opostos aos primeiramente racionais. Para objetivos essenciais de destruição, dominação e eliminação. A gente está dentro disso. A situação atual é essa. É uma situação em que a racionalidade foi capturada por aquilo que deveria ser o seu oposto, porque ela já tinha no seu interior uma relação com essas coisas. Relação que ela não procurou reconhecer. E eles sempre dizem: razão é tanto uma capacidade humana quanto uma realidade social. A gente considera racional aquilo que a nossa sociedade apresenta para a gente como racional em determinado momento. Então a racionalidade se configura também como instituições sociais. Essas instituições sociais hoje são instituições de dominação e contenção das pessoas. Isso eles vão localizar numa série de manifestações. As duas principais do livro, e aí por isso que esses textos aparentemente descasados estão presentes dentro do livro, são justamente o nazismo. O Adorno vai insistir várias vezes, eles fazem as pesquisas a respeito do preconceito e do antissemitismo, eles vão falar: não são atitudes passionais. Não se trata disso, é uma atitude construída racionalmente.
ela se disfarça de atitude passional, mas não se trata disso, não tem racionalidade. A pessoa escolhe assumir uma postura de fanático. A pessoa escolhe aderir a um poder destrutivo. Aí você tem elementos psicológicos que estão trabalhando nisso, você tem um contexto social que vai também estimular para isso. Esse contexto social é justamente o contexto resultante do desenvolvimento técnico, curiosamente. O que é que acontece? A sociedade se tornou muito poderosa. Os recursos técnicos tornaram a sociedade desmesuradamente poderosa. Tanto tão poderosa, o indivíduo não tem como enfrentar. O indivíduo se sente fraco, se sente desamparado, se sente assustado. Ele tem a tendência de querer aderir. Eu dependo muito maciçamente da sociedade, eu dependo muito maciçamente do contexto onde eu estou. O meu medo essencial é de eu ser inadequado. Eu não estou em condições de manter minha própria existência. Então eu procuro enfrentar esse medo, enfrentar essa minha fraqueza, aderindo ao abuso de poder. Involuntariamente, dizem, essa situação cria uma tendência cada vez maior das pessoas a procurarem localizar o abuso de poder e aderir a esse abuso de poder. Porque a sociedade não precisa mais das pessoas. A outra manifestação essencial é justamente a indústria cultural. O que é a indústria cultural? Não é cultura popular. Está dito ali no texto várias vezes. Então se recusa, ele fala uma coisa que as pessoas produzem, outra coisa é uma coisa que é produzida industrialmente. A gente não pensa nisso, mas tem uma ambiguidade no conceito de popular. Popular é aquilo que é feito pela população, popular é aquilo que é consumido popularmente. Quando o autor fala de popular, ele está pensando nesse segundo ponto. Tanto que ele vai tratar justamente das estratégias de marketing para potencializar o consumo. Ele fala sobre a música popular, ele, inclusive na primeira nota do texto, a respeito da música popular, ele distingue entre música popular e indústria cultural. Ele fala que nos Estados Unidos se chama de música popular, tá? Não é o que é mesmo música popular, é um produto industrial. O produto industrial não é autônomo das pessoas, é uma receita. Uma coisa que foi reduzida na receita. Então já não é mais uma produção efetivamente artística, uma coisa que é resultado de estudos de consumo. Né? De estudos de consumidor, o que é que as pessoas gostam mais, o que é mais fácil delas consumirem, o que elas aceitam com mais facilidade, o que é que elas procuram numa canção, o que é que elas procuram no programa de rádio, no programa de TV. E aí a gente faz só isso. É uma maneira de você racionalizar a produção de produtos estéticos, visando não o autoconhecimento, porque o produto na arte é essencialmente uma forma de reflexão e conhecimento, mas visando o consumo, estimular o consumo e a fixação da pessoa no estado onde ela está. A indústria cultural te mostra o que você quiser. Ela não tem mensagem. Ela pode aceitar qualquer mensagem. Se você quiser, você pode fazer um filme revolucionário, não liga. A questão é que você vai lá e paga o ingresso e consuma. O problema está todo nesse. A ideia é, você criou todo um conjunto de recursos racionais e técnicos que visam fixar as pessoas onde elas estão. Aí, justamente, a gente tem, para chegar no ponto final, um dos elementos essenciais para distinguir a gente da situação deles. O contexto em que ele está escrevendo, já a partir daí, embora ele esteja em plena guerra, é um contexto de início do que depois foi chamado de 30 anos gloriosos, o período que vai do final dos anos 40 até o final dos anos 70. Tá? Que é o grande período de desenvolvimento econômico. Como é que eles viam esse processo? Eles falam, olha, estão sendo eliminadas as atitudes de oposição social. Por quê? Porque você está fornecendo consumo para as pessoas. Esse consumo não é libertação nem é desenvolvimento. Esse consumo, pelo contrário, é um tipo de congelamento das pessoas. Você permite que elas tenham tudo, mas nunca de maneira a se libertar, nunca de maneira a se conscientizar, nunca de maneira a se desenvolver. É simplesmente de forma a consumir. Elas podem até dar um espaço de atividade para elas. Achar que elas estão agindo, mas elas vão essencialmente agir dentro daqueles parâmetros, sem procurar ultrapassar aquilo. Então isso cria um quadro infernal. O problema para eles é como é que a gente enfrenta isso. O que o autor costumava dizer, se a gente pega um texto dele dos anos 60, por exemplo, Educação após Auschwitz, que ele vai justamente colocar, o que ele diz de educação após Auschwitz? Ele diz, se a educação tem um sentido, é impedir que volte a acontecer alguma coisa semelhante a Auschwitz. O sentido essencial disso teria que ser impedir que volte a ocorrer esse tipo de violência. Basta a gente olhar em volta agora. Tá? A gente pega essa situação. Ele fala, se tem um sentido é isso. Ele diz,
prevenir exatamente isso não depende da educação. Prevenir totalmente isso depende de mudanças sociais. Só que as possibilidades estão fora das nossas mãos agora. Por quê? Porque o proletariado foi integrado, você não tem mais sujeito social, foi integrado através do consumo. Você não tem mais alguém que esteja se contrapondo. Ninguém de frente, as pessoas estão todas assimiladas. Porque se constitui um estado de bem-estar social que atende essas pessoas. E lá para cá o que a gente entende foi que esse estado está sendo desmontado agora. A perspectiva não é mais atendimento. Curiosamente, as pessoas não se voltam contra, magramente estão fazendo isso. Tá? O resultado transcende, a gente já pula um pouquinho para o que está as discussões atuais, está sendo uma situação que vários autores hoje estão caracterizando de forma interessante como desaparecimento do futuro. A gente vive uma situação em que, essencialmente, a crise, dentro da qual a gente está, o núcleo dela está desaparecimento da noção de progresso. Até então, as pessoas tinham expectativas. Até há pouco tempo, até nos 80, 70, 80, as pessoas tinham expectativas. A gente estava indo para algum lugar. Esperava-se que as coisas fossem ser diferentes. De lá para cá, mudou completamente esse quadro. Você vai ter, no máximo, recursos técnicos novos. Mas a gente já foi para isso. As pessoas são isso mesmo, elas não vão mudar. Você está preso nessa mesma situação. Mais do que isso, a gente está tendo um aperto, cada vez menos se tem tolerância com relação às coisas. O que a gente percebe, basta ver o resultado das eleições agora na Europa, no Parlamento Europeu. Um crescimento tremendo da extrema-direita, um discurso constante de que o multiculturalismo fracassou, foi um engano que a gente cometeu. Você vê isso num monte de discursos europeus. Mas eu cansei de ver políticos europeus fazendo esse discurso, intelectuais europeus inclusive fazendo esse discurso. Não é possível conviver com as diferenças, vai cada um no seu canto, na verdade é má. Que é isso que está sendo feito também. A gente está numa situação diferente, não quer dizer que não esteja tendo resistência. A gente tem o pessoal que está se posicionando contra, justamente o fato dessas coisas estarem indo adiante. Ontem mesmo no Facebook estava xeretando um pouquinho, está tendo várias discussões a respeito do porquê desses resultados, o que é que está havendo, muita gente levantando os debates. O caso é, em todo caso, que a gente está numa situação em que há pouca integração das discussões, a impressão que eu tenho é essa. Há uma certa dispersão, um certo fechamento da academia mesmo está fragmentada. Ontem eu estava lendo o texto da Maria da Conceição Tavares, particularmente discordei de várias coisas que estavam rodando pelo Facebook, e ela estava fazendo uma reflexão que era justamente sobre essa temática. Ela falava, você está numa situação hoje que não tem mais cultura, a mesma coisa que o Paulo Arendt está falando no livro dele agora. Não há mais cultura no sentido de que não se oferece mais cultura para as pessoas. Se oferece isso mesmo. E há um tipo de causa, uma dificuldade de interação com as pessoas. As pessoas não conversam mais. Há uma dificuldade. O Paulo, particularmente, que está um pouco nas coisas que eu falei de fundo, não puxei tão diretamente ele, mas o Paulo tem se esforçado muito para tentar fazer um diagnóstico a respeito dessa situação. Ele acha que coisas como as manifestações de junho do ano passado podem apontar para alguma outra coisa, podem apontar para um tipo de reação. Como é que essa reação se configura é problemático. Maria da Conceição xingava muito os black blocs, não concordo particularmente com ela nesse ponto, agora eu posso discutir uma série de coisas. Mas é complicado isso, porque a votação, tanto para a extrema esquerda quanto para a extrema direita na Europa, são duas formas de reação ao quadro de crise econômica. Isso está bem em aberto. O caso é que a gente está diante de uma situação de risco. E uma das coisas principais é justamente o desaparecimento da reflexão. Porque isso se experimenta diretamente quando você tenta, às vezes, conversar com as pessoas. Porque é um fechamento direto. Não vou conversar. Fecho a questão. A gente esbarra um pouquinho, mas justamente no processo social, naquilo que a gente já problematizou com relação à raiva. Para as pessoas poderem fazer isso, uma parte, o cara poder, sem ter ódio de ninguém, sem ter preconceito, sem ser nenhum fanático, ter aceitado participar, iluminação em massa, uma coisa essencial, ter desenvolvido uma coisa essencial na sua humanidade, capacidade de pensar. Entendeu? O que significa? É isso.
isso me lembrou um pouco os casos dos linchamentos aqui no Brasil, essa falta de tolerância, né, com o outro, com o diferente, ou seja, até mesmo com aquele marginalizado que supostamente causou alguma coisa, alguma outra pessoa, né, coisas que acontecem sem provas, ou com provas ou sem provas, não é uma coisa que se deveria fazer. Mas eu me pergunto, existe uma relação, né, grande dessa situação da Europa com o Brasil. Parece que existe uma tensão social muito grande, uma insatisfação. Não entendo assim, muito bem se com o Estado, se é uma crise moral exatamente. Eu queria que o senhor comentasse, só que eu fiquei pensando essas coisas. A minha maneira de tentar trabalhar um pouquinho essas coisas sempre me parece que é importante você pensar um pouquinho o que são as condições sociais. Não em termos genéricos, mas pensar especificamente. Tá? O que é o contexto no que a gente está vivendo? Eu acho que uma coisa interessante é justamente as questões que a Silvia Viana, por exemplo, levanta no livro dela, Evitar esse Sofrimento. Que a Silvia vai discutir o porquê da popularidade dos programas de reality show, o porquê da popularidade de certos filmes como os Jogos Mortais. Ela fala, isso não é simples mudança cultural, mas se a gente parar para pensar, tentar entender um pouquinho como é que essas coisas funcionam, tanto esses filmes quanto esses programas, eles meio que exprimem estruturalmente o que é a experiência da maior parte das pessoas. Qual é a experiência da maior parte das pessoas hoje? A experiência de ser supérfluo. A sociedade não precisa da gente. Entende? Não a gente que está na universidade, ninguém. Porque você tem uma massa muito grande de pessoas. Diferente do que era até os anos 80, a gente não está mais com a centralidade tão grande na produção. É um pouquinho até o que a gente está falando, para o descolamento de renda, no livro dele, entre o que vem de rendas mesmo, que vem da produção. Tem vários estudos que mostram que as empresas hoje estão mais no mercado financeiro do que produzindo, como a OEB, na produção de qualquer coisa que seja, de móvel, de geladeira. E isso é uma situação então que você precisa de menos gente para trabalhar. Então a experiência de todas as pessoas é a seguinte: eu vou precisar de uma coisa para sobreviver. Quem é que precisa de mim? Aonde que eu vou achar alguma coisa? Nem que você consiga, você não tem garantia, porque é uma situação de precarização crescente. Tá? Outro dia eu estava mencionando na aula, nos Estados Unidos está um processo pesado a precarização da universidade. Chega ao ponto de que boa parte dos professores universitários estão abaixo da linha de pobreza. Eles estão fazendo protestos, você não tem mais estabilidade para o professor ali. Você está submetido a pressões constantes sobre o que você vai produzir, tem cobrança constante e tudo mais, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Hoje em dia, quem foi? O Delber Avelar, outro dia eu estava comentando. O Delber, não sei se todo mundo conhece, o Delber é professor de literatura brasileira na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. E frequentemente ele vem para cá, então as concepções interessantes, eu acompanho o Delber no Facebook já antes. Um pouco do blog dele. Ele estava reclamando que outro dia ele estava pesquisando numa base de dados que tinha artigos do tema que ele pesquisa, que ele trabalha. Ele disse que achou 3, 4 artigos do mesmo pesquisador que interessavam para ele, salvou os artigos e foi ali. Comecei a ler o primeiro e era uma coisa interessante, mas eu achava que estava meio precário, estava faltando alguma coisa naquele artigo, como se não tivesse até o fim, não tivesse tudo ali. Mas foi o segundo. E é o mesmo artigo, com o título mudado e alguns trechos diferentes. Mas era a mesma coisa. Eu fui ler o terceiro e estava ali o que eu senti falta no primeiro. Mas o que eu percebi? É tudo a mesma pesquisa. Só que o cara, pela pressão de publicar, ele tem que falsificar os próprios trabalhos, ele tem que fragmentar, publicar uma coisa como se não tivesse concluído, que ele já concluiu. Ele tem que maquiar e fazer pequenas alterações para poder publicar em outro lugar, apresentar de novo e assim por diante. A pressão que as agências estão fazendo em cima da universidade está levando as pessoas a falsificar. Não importa o que você faz, pelo contrário. Como alguns colegas meus já têm insistido faz tempo, vai chegar um ponto que justamente isso vai mostrar que é inútil o que a gente está fazendo. Logo, logo eles vão alegar, tá vendo? Os artigos são de má qualidade.
Chega ao ponto que às vezes você não sabe, você fala assim, por que eu vou ler? Provavelmente não tem nada. Então, quando eu estava na graduação, os meus professores publicavam uma coisa a cada 5 anos. Tá? Mas quando saía, todo mundo queria ler.